já vim me preparado, né? Porque eu vou dar ela amanhã para um curso de acólitos, né? Formação sobre o calendário litúrgico, né? O ano litúrgico. Aí, tipo assim, eu preparei slides, né? Mas como não tem aqui, então eu coloquei pro celular pelo menos para poder ficar acompanhando, para não me perder, né? Eu vou ficar aqui acompanhando pelo celular. Primeiramente, é uma pergunta muito válida, né? Para que existe o calendário litúrgico, né? Então, para poder explicar melhor isso, tem uma passagem bíblica que diz: Tu dispostes tudo com medida, número e peso. Está no livro de Sabedorias. Ou seja, Deus ele cria tudo bem especificamente com alguma meta, né? Tudo que Deus criou, cada milímetro nosso, cada célula, ela é de importância e tem algum sentido, né? Então, da mesma forma, o culto prestado a Deus, ele tem que ser da forma como ele quer, né? E também tem que ser de forma ordenada, tem que ser porque tudo que Deus criou é feito de forma ordenada, né? Então, assim, na liturgia, no culto a Deus, ela também tem que ser dessa forma. E assim como o ano litúrgico, todo aquele simbolismo da liturgia, tudo tem que estar voltado para isso, para agradar a Deus, né? Ordenadamente, como ele sempre fez as coisas. Aí, um textozinho aqui, rapidinho. Nossa vida espiritual precisa ser construída pela vida na igreja e com a igreja, corpo místico de Jesus Cristo. Todos nós somos membros vivos da igreja fundada por Jesus. A construção da nossa vida espiritual acontece principalmente na liturgia, que nos leva a celebrar o mistério de Cristo durante o ano da igreja, que se chama ano litúrgico. Então, uma coisa muito importante para nós católicos é nós termos essa proximidade com a igreja, né? De que uma coisa que muitas pessoas fazem é ter sua própria vida espiritual pessoal, mas não se une à igreja, né? Que tem, mas que a igreja, por ser o corpo místico de Cristo, né? Nós temos que estar sempre unidas a ela para poder ter uma vida mais íntima com Jesus, né? Então, como fala aqui, é principalmente com a liturgia que nós podemos viver essa proximidade com a igreja que nos leva a Cristo. A liturgia ensinada é uma escola de fé. Através dela, durante o ano litúrgico, as verdades da fé nos são apresentadas, lembradas e vivenciadas nas celebrações. As cores, os símbolos, os textos litúrgicos nos ajudam a entrar no mistério pascal de Cristo. Então, a liturgia, ela é realmente uma grande catequese, como nos falava Bento XVI, né? É com ela, com as leituras, com o vencimento do sacrifício na Santa Missa, né? Não só na Santa Missa, mas como também em outras formas de liturgia, como a liturgia das horas, né? É através dela que você passa a entender, a compreender ainda mais da Bíblia, compreender a vida dos santos, né? Na liturgia também tem essa abrangência para se falar da vida dos santos, né? Então, é através da liturgia que você tem uma grande catequese, né? Que você aprende cada vez mais da Igreja de Jesus Cristo. Aí a frase do Bento XVI, a melhor catequese é uma liturgia bem celebrada. E outra do Padre Paulo Ricardo, a grandeza da liturgia aponta para a beleza de Deus. Quando começa o ano litúrgico? Diferentemente do ano civil, o ano litúrgico começa com o Advento, ou seja, em meados de novembro. É nesse tempo que recomeça a experiência litúrgica da nossa fé, centrando-se com o ponto de partida do mistério salvífico de Cristo, o nascimento do Senhor. E quanto ao dia litúrgico? O chamado dia litúrgico é semelhante ao dia civil, iniciando-se à meia-noite e terminando às 23h59, excetuando-se os domingos e as solenidades, os quais começam no dia anterior, mais especificamente depois das primeiras vésperas, que é uma hora litúrgica, na liturgia das horas, que normalmente ela é celebrada por volta das 6 horas, né? Começaria agora, no caso. Então, por exemplo, o domingo, liturgicamente, começa agora, às 6 horas. E também nas solenidades, no nascimento do Senhor, na Páscoa, o Corpus Christi, a Imaculada Conceição de Maria, todas essas solenidades, elas começam no dia anterior, depois das primeiras vésperas. Aí esse dia tem duas vésperas, por isso que é a primeira vésperas e as segundas vésperas é nas 6 horas do domingo. Acho que isso aí
dias, não. Os 3 dias já é uma questão bíblica mesmo, né? Que falaram dos 3 dias. Que Deus destruirá o templo e em 3 dias reconstruirá. Aí Jesus morre e reconstrói tudo no terceiro dia quando ele ressuscita, né? Mas isso explica também a vigília pascal, né? Que é aquele dia que precede a Páscoa. Porque isso aí foi um questionamento de um protestante deixou da igreja que não foi responder. No momento a gente não sabe. A gente nem pesquisou ainda. Ele veio dizer assim, o que nos foi ensinado? Que Jesus Cristo morre e ressuscita depois de 3 dias. Isso. Aí eu, mas se ele morreu quando? A gente foi ensinar que ele morreu quando? Aí eu, na sexta-feira. Certo, sexta-feira, 3 horas da tarde, né? Aí eu, ela, da misericórdia. Aí ele veio assim, mas se ele ressuscitou no terceiro dia, então era para ele ressuscitar só na segunda e não no domingo. Porque se o dia é 24 horas, né? Então, 3 horas no sábado, 3 horas no domingo, 2 dias, e 3 horas na segunda, terceiro dia. Aí eu fiquei. Mas deve ser porque naquela época era diferente a questão do. Daqui teve que mudar 6 horas já era de Era. Pois Porque é, isso não é. porque naquela época eles não era a mesma coisa. Aí eu não sabia responder. Eu acho que É exatamente isso mesmo. pensamento de hoje, no calendário de hoje. É exatamente porque assim, a liturgia você vai perceber que ela é muito baseada na religião judaica. Muitas coisas da liturgia ela traz da tradição judaica. E no judaísmo, o dia termina às 6 horas. Termina às 6 horas com o anoitecer e né, termina e começa às 6 horas, né? Aí a liturgia ela pega isso para as solenidades. Certo? Agora Que inclusive, se você for ver realmente, Jesus ele ressuscita na virada do sábado para o domingo. É como se ele ressuscitasse no sábado, mas liturgicamente ele ressuscitou no domingo. Quando você for debater com alguém sobre a resposta, não, mas a gente tava os falando. caras não tem outra coisa que como que tá ninguém vai ler, a gente precisa provar. Não, mas não era esse debate, não. Tá só conversando mesmo, tranquilo. Tranquilamente. Eu disse pra eles pra um pouco não. Eu não, a gente vai pesquisar e a gente te dá a resposta. Tá certo, tá bom, vou esperar a resposta de vocês. Certo. Agora, Eu sabia, mas não lembro. uma observação importante. Segundo o decreto, né, da CNBB, as missas realizadas no sábado, a partir do meio-dia, elas devem ser celebradas na liturgia do domingo, né, em vez de ser a do sábado. Que assim, liturgicamente, pela tradição, deveria ser a partir das 6 horas, porque seria domingo, mas pelo decreto é a partir de meio-dia para ser mais acessível assim, para os fiéis que não poderiam no domingo. Só no Brasil? Só no Brasil. Foi o decreto da CNBB. Só no Brasil que tá aqui. Pois é, a CNBB, né? Porque algumas coisas, algumas coisas sempre cabem às conferências episcopais. Mas o certo seria o que mesmo? Seria A partir das 6. 6 horas da tarde ser a liturgia do domingo. Do sábado. Mas. Então, quer dizer que se a gente assiste a missa aqui no sábado, não anula, viu? É isso que eu vou continuar. No entanto, a missa só cumprirá o preceito do domingo em caso de extrema necessidade. Ou seja, quando está realmente possibilidade de ir a qualquer missa no domingo, não podendo se preferir a missa do sábado em detrimento de uma do domingo. Um exemplo clássico: um médico faz o plantão o domingo inteiro. Aí ele está justificado, né? Porque ele não poderia assistir a missa no domingo, aí a do sábado poderia cumprir o preceito. não, eu entendi. Quer dizer que, de repente, eu vou fazer do domingo, sair, Se você quiser não ir para a missa no domingo para ficar assistindo televisão, vendo Faustão, aí não pode. Aí Mortal. Também já é. Pecado veio até o Corinthians ainda lá. Pois é. Aí isso não justifica. Isso não justifica. Até porque. E também tem a questão do que não se pode. No domingo você tem que prestar culto a Deus. Você não pode ter. Você tem que santificar o Mas domingo. lá fora o sábado valeria. Como assim? 6 horas.
Ou é essa... Não, Não a das vale 6 de horas, toda forma. inclusive, sempre no dia anterior dessas datas que domingos solenidades, celebra-se a missa da vigília. Então não é a mesma missa, não, assim, não totalmente não é a mesma missa. Sua preparação. É, a preparação. Não, o que eu tô querendo falar não é que justamente eu já sei que no sábado eu não devo assistir a missa, que a não ser que realmente eu não possa no domingo, né? Agora eu quero saber, porque tu explicou aí que foi um decreto da CNBB. Sim, a partir do meio-dia. Certo. No mundo inteiro, relacionado a isso, o católico. É 6. É 6 horas no sábado, não é isso? Isso. Mas também não vale, a não ser que realmente o que tu está falando é geral, né? O sábado não só vai valer se realmente o domingo a gente não puder. Mas aí como é que fica a questão, por exemplo, só um minutinho, a questão que diz que a gente não pode, que a gente tem que santificar o domingo, né? No caso, a pessoa não pode ir para a missa no domingo porque tem que trabalhar o dia todo. Qual o momento do domingo que ela vai santificar o domingo? Do trabalho dela. Como? Assim, Não, tipo assim. Jesus era Tanto São Bento, que foi o precursor dessa questão do Ora et Labora, né? E também é um santo mais atual que fala muito disso, é São José Maria Escrivá, que, por exemplo, fala que uma hora de trabalho entregue a Deus é uma hora de oração. Você pode, tudo que você fizer, você pode santificar. Sendo algum trabalho, algum estudo, alguma coisa assim, você sempre pode santificar aquilo a Deus. Como é que santifica? Assim, você... A pequena vida de Santa Teresinha. A pequena vida de Santa Teresinha. A que ela desenvolveu. Porque, tipo assim, vou dar 2 exemplos. Tem as nossas pequenas obras e as grandes obras. As pequenas obras que possam ficar a Deus, lavar o prato. Aí tem a vida da diligência, que é a diligência que vai de frente com a preguiça. A preguiça, caso faz tudo de mau jeito, é uma das consequências. Aí tem a diligência feita com amor, ou seja, sendo prestativo. Mas tipo assim, se a pessoa tá fazendo tudo, mas tá reclamando, não é santificar, né? Não tá santificando. Ou então tipo, eu tô aqui, não tá santificado, né? É exatamente isso. Aí na pequena via, o que são as grandes obras? É um martírio. Você oferecer o seu corpo a Deus, sacrifício. Uma grande obra, uma missão, você faz uma grande obra. Meu trabalho é obra de obra, né? Porque é um artigo. Aí já é relativo. Vou saber, né? Aí já é Eu sou relativo. até uma lágrima no meu olho. Aí se você oferecesse, assim, tanto que Santa Teresinha foi grande na vida espiritual, porque ela oferecia tudo. Tudo que ela fazia, oferecia. Ela não ficava esperando o martírio Eu dela. tava querendo saber isso aí mesmo. Pois é. Como é o livro, A biografia dela, ela ensina, ela dá um testemunho dela. Pois é. Continuando. O calendário litúrgico é o mesmo todos os anos? Digamos assim, a parte do missal, né, que é a liturgia eucarística, as orações, ela é a mesma todos os anos. Então, por exemplo, a liturgia de hoje, que já é no domingo, né, a do 22º domingo, no próximo ano, no 22º domingo do tempo comum, vai ser as mesmas orações, vai ser o mesmo tudo. Então, Ele é evangélico também? Não, isso que eu estou falando, a liturgia do missal. Do missal. A do missal, todos os anos é iguais. Já a liturgia da palavra, que pode ser assim, a liturgia do lecionário, né? Ela, de ano em ano, ela muda, vindo a se repetir de 3 em 3 anos aos domingos e semanalmente, também chamado ferialmente, de 2 em 2 anos. Porque do domingo temos o ano A, B e C. Os anos é no caso só no domingo? Só no domingo. E semanalmente tem o ano par e ímpar. Aí já é diferente. Aí, então, o lecionário dominical é dividido o ano A, B e C. O santoral, que é dos santos, todo ano é igual, né? Porque é de acordo com o dia. Realmente é. Vamos lá, são três. Existem 3 lecionários. Esquecer de novo. 3 lecionários. Pergunta. Essa CNBB disse que podia, a partir do meio-dia, seria pago, mas tem a atividade de... Enfim, se a CNBB disse que a pessoa fizer de acordo com a CNBB. Sim. É válido. Porque assim,
Aí, tipo assim, que é exatamente a questão da igreja particular, né? Que é a igreja local. Aí, tipo assim, sempre, normalmente nesses documentos da Mas liturgia. sempre foi assim. É. Desde o início da igreja, o Mais ou Papa sempre, tipo, fizesse. Por exemplo, se o Brasil tivesse que estar caminhando pra isso, o Papa não podia fazer nada. Não é bem assim, o Papa ele sempre ele tem que intervir sempre, né? Ele pode muito bem anular algum decreto das conferências episcopais, né? Mas tipo, ele aprovando tá válido, entende? Aí assim, tem muitos documentos, quando fala da liturgia, de questões pastorais principalmente, sempre fala, até no direito canônico às vezes também tem essa citação. Podendo ter variâncias de acordo com as conferências episcopais locais. Entendi. E a questão da ecumenismo? Agora eu entendi a situação toda. Hoje eu estou aprendendo. E a questão da ecumenismo? Eu entendi. Como assim? Por exemplo, vou explicar como é que eu entendi. Basicamente é que nem a presidência e os estados. Basicamente isso. É que nem isso. Os estados têm sua lei que pode ser vetado pelo presidente caso ele queira. Exatamente. Ele veja Qualquer decreto desse tem que ser aprovado pela Santa Sé. Ou seja, a CNBB não faz alguma coisa aqui sem o Papa estar sabendo, ele tem que aprovar. Já teve algum tipo de documentação da CNBB que foi um absurdo? E que fala... Às vezes tem, e são exatamente documentos... né, que eles nunca vão diretamente, eles não dão dúvida, né? Existem alguns documentos da CNBB que não são aprovados, porque não precisam. Não são aprovados, eu vi essa lista pra saber. Não, é que tipo assim, só são aprovados os que necessitam, os que têm alguma coisa que vá modificar alguma coisa, ou transformar alguma coisa. Aí tem outros que são mais pastorais e tal e não precisam, aí não tem aprovação essa processo. Esses pastorais não têm aprovação. A maioria. Até porque a questão pastoral, e quem cuida da questão pastoral daquele local, porque tipo, a pastoralidade ela é muito local, por causa da cultura das pessoas, isso tem que ser vista pela igreja local. Isso compete muito a essas conferências. Entendi. Por que a gente bate? Porque a gente não segue a nossa própria regionalidade, tá? Pois é, exatamente. É como se fosse a nossa. Mas isso é pecado, né? O que a gente segue é o que é da tradição da igreja, o que é da Santa Sé. É porque e a assim, gente segue o culturalismo. Essa pastoralidade ela nunca vai ferir a tradição da igreja, nem as suas coisas que ela sempre falou. Mas a forma como ela vai mostrar ela. É a forma de abordar, é a forma de alguma coisa assim, sabe? Tipo o ecumenismo que eu queria saber contigo. O Ben 16, tem um vídeo dele que ele fala sobre ecumenismo. Sim. Ele fala de uma maneira que você logicamente você diz, pra ser desse jeito. Só que a gente vê outra coisa, por exemplo, missa afro, missa sertaneja, que não vejo em canto nenhum, só vê aqui no Brasil. Como se Meus africanos a missa zumbi fizesse parte da nossa cultura, que não, nossa cultura não é essa. Isso, por exemplo, essas coisas, esses absurdos que acontecem, a Santa Sé sabe, tem conhecimento disso, é um decreto ou eles fazem por desobediência mesmo? Tem um documento da igreja que a igreja proíbe a missa chamada missa afro. Proíbe? Eu já ouvi falar isso aí. Pois é. Então quer dizer que eles estão por desobediência. Isso é uma falsa ecumenismo e uma falsa enculturação. Uma falsa enculturação também. Eles sempre querem pegar a enculturação para fazerem coisas nada a ver, sabe? Que inclusive a enculturação ela só pode ser feita por coisas da cultura local. Então, uma enculturação afro, o que é que tem a ver? Porque a gente não somos africanos. Isso já é uma coisa totalmente impossível. O que é, por exemplo, uma questão de enculturação propriamente dita aqui no Brasil? Comentarista. Comentarista só tem no Brasil. Só é aqui. Isso é uma enculturação que é válida assim, por causa da nossa cultura. Que em nenhum outro lugar da igreja você vai ver isso. Meu Deus. Sempre assim, é incrível que o brasileiro sempre arranja uma brecha pra... Pois é. Mas isso não é errado. Não é tão grave não, mas tipo...
santoral? Ah, sim, é porque eu estava explicando aí os três lecionários que tem, né? O povo vai conseguir explicar Os três lecionários. Tem o dominical, que ele divide A, B e C, certo? Lecionário dominical, que é o lecionário é aquele livro que sempre fica no ambão, que você lê as leituras. Aquele livro lá que dá leituras não é a Bíblia, é o lecionário, que tem lá os dias e a leitura de cada dia. Aí tem o dominical, A, B e C, o ferial, né, que é o semanal, que tem um ano par e um ano ímpar, e tem o santoral, que é para os dias de santos, para algumas solenidades, esses dias mais específicos de cada dia, né? Do dia realmente, tipo, 1º de abril, essas coisas. E não pelo dia litúrgico, que por exemplo, segunda-feira do primeiro domingo do advento, essas coisas. Aí o santoral é realmente pro dia civil. Os feriados também, Brasil também fez a exceção, né? Qual? Alguns feriados, eles transferiram para domingo, né? Sim, exatamente. Isso eu vou tratar um pouco mais na frente aqui. Ô Caio, isso é padronizado? Isso é todo ano? Padronizado. ABC, quando A é o mesmo? Feriado? Isso, exatamente isso. Se eu não prestei atenção, acho que o padre me falou, um dos padres, disse que relacionado à Bíblia são 3 leituras durante a semana, né? 3 partes da Bíblia durante a semana e 2 durante o final de semana. Não, contrário. Duas na semana e 3 no domingo. E também em festa, solenidade, Estou falando da parte mesmo de festa. Da Bíblia. São 5, então toda semana. Não, cada dia tem a leitura, o salmo, o evangelho, toda da semana. Isso aí eu sei, eu estou falando da relação, porque a Bíblia é 3 anos. Sim. Dominical, né? A dominical. No domingo, ela só no domingo, o domingo serve para a semana todinha. Não. Todo dia é diferente, já. Todo dia é diferente. Segunda-feira está te dando Cada parte da Bíblia terça-feira é outra, quarta-feira é dia. outra. Mas assim. É isso que eu quero entender, cara. Relacionado à leitura, a parte da Bíblia. Sim. Porque a Bíblia se repete de 3 em 3 anos. Sim. Certo? Só que ela se repete de 3 em 3 anos. A cada domingo tem uma parte da Bíblia. É assim, ó. No domingo tem a missa do domingo. Então aquela missa do domingo só vai se repetir as leituras, é claro, daqui a 3 anos. Mas a do dia depois, da segunda-feira, certo? A da segunda-feira já é outra leitura que só vai se repetir daqui a 2 anos. Que é a outra parte da Bíblia. E normalmente as leituras da semana elas são seguidas, elas têm relação entre si. Certo. São continuações normalmente. A da semana completa, a do domingo são diferentes. A do domingo são de 3 em 3 anos. Sim. E a da semana de 2 em 2 anos. Então, como fosse 2 vezes a Bíblia falada, uma durante 2 anos e a outra durante 3 anos, é isso? É como se na semana, se eu fosse acompanhar, eu saberia a Bíblia em 2 anos. E nos domingos eu saberia a Bíblia quase toda. Você só lê a Bíblia toda se você for todo dia. Só domingo você não lê a Bíblia toda. Então é isso. Então todo dia eu vou ler a Bíblia toda. Isso. Aí no final de 3 anos você vai ler ela toda. Porque você já viu os 3 anos do domingo diferentes e os 2 anos da semana. Então você já vai ter visto ela toda. Então, repetidas vezes, porque às vezes você sempre repete então, leituras. Agora sim eu entendi. É como se a Bíblia levasse 5 anos ela por completo para você saber ela toda. 3. Porque enquanto tá indo os 3 do domingo, também já foi os 2 da semana. Aí essa outra semana que já vai repetir, essa terceira da semana. Já tá repetindo de novo. Essas leituras assim, padronizadas, mas uma vez eu vi, eu não sei se está errado. Também não acho certo. Não tenho opinião sobre liturgia porque diga. Só sei que existe. Sim, na realidade. Vamos ver. Vamos falar que você vai fazer uma festa, dá para fazer alguma coisa assim, uma festa desde, né? Dá para lá. Sim. Aí ela vai escolher a leitura de acordo com o tempo, ou seja, em vez de seguir o que está padronizado, pode? Depende da procedência. Porque, tipo, isso pode ser feito de acordo com o tempo que você está e o dia que você está.
Por exemplo, se tiver alguma solenidade ou alguma festa, você não pode fazer isso. Se você estiver no tempo da quaresma ou do advento, você não pode fazer isso. Você tem que estar no advento até tem um pouco uma abrangência maior, mas na quaresma realmente é bem mais rígido, de ser realmente aquela leitura e aquelas orações. Então, mais no tempo comum, né? E dentro do tempo comum, não sendo uma solenidade, alguma festa assim, importante que tem que celebrar aquela liturgia, então pode se incluir essa liturgia, tanto uma missa votiva, né? Por exemplo, os 15 anos de alguém, né? Que você pode escolher a leitura, isso pode, de acordo com se o dia não tiver no impedimento. O casamento, né? O casamento ele é... Você pode escolher a... Pode. Dependendo do dia, na verdade. Dependendo se não for dentro dessas sessões aí, pode. Por exemplo, se você fosse casar no dia de alguma solenidade ou algum domingo, tem que ser a liturgia daquele dia. Aí você não pode escolher. E me diz uma coisa, tem... A não ser, né? Porque, tipo, existe a missa sem... a casamento sem missa e a casamento com missa. Se for a com missa, tem que ser a do dia. Mas se for sem a missa, então não precisa ser a liturgia do dia. Você pode escolher à vontade. Mas se for a com missa... Se for a com missa, aí depende do dia. Tipo, a gente tá igual que vai estar com o domingo amanhã? Amanhã é o 22º. 22º no tempo comum. Isso. Na missa tridentina a partir de Pentecostes. É o 12º. Isso eu vou falar. Eu ia falar no final, mas tudo bem. É diferente. Porque assim, na liturgia tridentina antigamente, né, não existia o tempo comum. Se tinha o tempo do advento, o tempo do Natal, aí depois ia para a Septuagésima, porque essa Septuagésima ela é como se fosse o tempo comum do começo, né? Aquele primeiro tempo comum, que é o começo da preparação para a Páscoa, ainda antes da Quaresma. Ou seja, antigamente se preparava ainda mais para a Páscoa, porque tinha a Septuagésima, para depois ter a Quaresma, que é o tempo ainda mais rígido, com mais oração, com mais jejum, para depois ter a Páscoa. Aí depois da Páscoa, tem a Páscoa, aí depois vem o tempo pascal, termina com o Pentecostes, e depois tem os domingos, depois do tempo de Pentecostes. Que na liturgia antiga, o ano litúrgico ele não termina com Corpus Christi, com Cristo Rei, como é agora. O Cristo Rei, ele tem um dia determinado. Na missa tridentina. Tem um dia determinado que é eu não lembro bem. Eu acho que é perto do 20º domingo depois de Pentecostes. Aí o ano litúrgico realmente só termina, eu acho que é no 21º domingo depois de Pentecostes. É uma coisa assim. Mas também é igual a missa normal, 3 anos para poder ler a Bíblia toda, tem ano A, B e C, ou é diferente? Quanto a isso eu não sei dizer. Mas assim, na liturgia tradicional, ela tem uma abrangência ainda bem maior para você escolher a liturgia do dia. Eu acho que antigamente não tinha essa questão das leituras bem assim organizadas. Mas era muito a critério também do padre. Não, tem a questão das cores também, né? Mas tipo, sempre, as festas é claro que sempre são iguais. E as cores são sempre iguais, né? De que tipo. A festa é branco dourado, né? Branco ou dourado nas festas, são dourados. Aí para dia de mártires é vermelho. Também para o dia da paixão também é vermelho, mas também pode se usar o preto. Tradicionalmente é o preto. Eu nunca assisti uma missa. Porque infelizmente praticamente já não se vê mais. É a mesma. Existem dois dias. Na missa, a mesma? Existem 2 dias principais para usar o preto, que é a paixão, que também pode se usar o vermelho, e dos defuntos, que é os defuntos dia 2 de novembro, que também pode usar o roxo. E para as missas normais, fiéis defuntos, também pode usar o preto, que também pode ser usado o roxo. Só que mais tradicionalmente é o preto. É muito difícil você ver uma casula gótica preta. Eu sou um padre com a casula. Eu também vi esse mesmo padre, era uma pessoa espírita para completar Ai, meu Deus. o negócio. Padre Fábio de Mello, né? Ai, meu Deus, mas tá aí. Pois é. Tão linda. A casula? As casas que ele usa Tão linda. As que ele Preto, mas só levando a missa para uma pessoa
Certo. Agora falar das solenidades, festas e memórias. As solenidades são as maiores celebrações e devem ter o maior destaque no calendário litúrgico. Elas, assim como o domingo, começam no dia anterior, depois das primeiras vésperas, contando também uma liturgia da vigília para esse dia, ou seja, o dia anterior, né? As solenidades que são preceito e outras não. Ou seja, nem sempre que a solenidade é preceito. Por exemplo, Dia 15. Dia 15? Nossa da Assunção. Não é preceito. Não é preceito? Ela é solenidade, mas não é preceito. Nossa Senhora da Assunção, ela é preceito. Nas minhas costas. Ela é preceito, sendo que aqui no Brasil ela vai pro domingo. Em Fortaleza, como é a padroeira, celebra-se no dia. No Mas dia não mesmo. é preceito. Assunção é. Assunção é preceito. Em todo lugar. Em todo lugar é preceito. Eu tentei me informar sobre isso, mas não teve um cristão que me ajudasse a responder se era ou se não era. Perdi a missa, fui no domingo, né? Pois é. É preceito. As festas. É de manhã. De manhã também. Não consegue se concentrar no santuário. Eu e tu. É. Ali? Consegue não. Continuando. Continuando. As festas são celebrações de grande importância para a igreja, mas com importância menor do que as solenidades, tendo o dia litúrgico igual ao dia civil. As memórias são celebrações mais comuns de santos, podendo ter várias no mesmo dia. Mas elas se dividem entre as memórias obrigatórias e as memórias facultativas. Aí a diferença das memórias obrigatórias e facultativas é que a obrigatória, tendo-se outras memórias, é a obrigação que a liturgia seja aquela da obrigatória. Mas se tiver várias facultativas, você pode escolher qual vai ser a liturgia daquele dia. Mas isso apenas para as orações do missal, porque as leituras na semana, por exemplo, elas é de grande importância que elas sejam realmente aquela da semana, porque elas têm toda aquela questão da continuidade, né? Que, por exemplo, da segunda até a sexta normalmente tem uma linha contínua, né? Daquela, de, por exemplo, ser o mesmo livro, estudar o capítulo todo naquela semana, normalmente tem isso, né? Que é como se fosse um estudo dirigido da Bíblia, que normalmente já se faz para aquela determinada época, né? Mas isso normalmente é realmente para as orações, de ser as orações do santo, a oração de alguma coisa assim. Agora, com relação à prevalência, né? De qual liturgia vai prevalecer. As solenidades dos domingos, elas sempre prevalecem, diante de qualquer situação. Então, se tiver a festa de algum santo, que ela não é solenidade, que ela, por exemplo, é uma festa, alguma memória, se cair no domingo, não se pode celebrar ela. Se for alguma solenidade que cai no domingo, se não for a solenidade de finados, ela vai para o sábado. Se for alguma solenidade que vai para o domingo, ela celebra no sábado. Mas já no finados ela tem essa exceção que ela precede inclusive ao domingo. Se ela cair no domingo, como esse ano vai ser, dia 2 de novembro é um domingo, ela vai preceder a missa do domingo e vai ser a de finados, normalmente. As festas têm prevalência de acordo com as feriais da semana, a não ser na quaresma e advento, que elas têm realmente uma força maior, né, de ter a vivência daquele tempo. As memórias obrigatórias facultativas, elas, normalmente, as leituras são realmente das semanas, porque não tem essa necessidade. Mas as orações, elas podem muito bem ser a daquele santo. E as memórias obrigatórias, né, elas prevalecem as facultativas. Quais são os dias de preceito? Todos os domingos. O Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, dia 25 de dezembro. A festa da Epifania, 6 de janeiro. Mas no Brasil ela é transferida para o domingo. Mas é um domingo entre o dia 2 e dia 8. A Epifania do Senhor, que é a transfiguração, né? É a transfiguração, se não me engano. A Epifania. Aí, depois, a Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, dia 12 de maio. Oi? Aí é muito de Deus. Por isso aí também. O que eu vou falar aqui.
A Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é 12 de maio, mas ela é transferida para o domingo depois. Corpus Christi, que é a primeira quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade. Então pode-se dizer a segunda quinta-feira depois de Pentecostes, porque o Santíssima Trindade é logo depois de Pentecostes, domingo depois de Pentecostes. Maria Mãe de Deus, 1 de janeiro, também é preceito. Dia da Imaculada Conceição de Maria, 8 de dezembro, também é preceito. Que ela não é transferida, tem que ser no dia, e ela não é feriado aqui no Brasil. Então, mesmo sendo feriado, você tem que ir para a missa nesse dia, dia 8 de dezembro. Ação de Nossa Senhora, dia 15 de agosto, que no Brasil é transferida para o domingo também, menos aqui em Fortaleza, né, porque é nossa padroeira. São José, dia 19 de março, 19 de março na verdade. Só que no Brasil foi retirado esse preceito. Ela não é preceito, mas no mundo todo. E deixou de ser. Ela nem é transferida para o domingo Aqui no Brasil ela foi tirada. Qualquer outro lugar do mundo, ela é preceito de qualquer forma, da mesma forma. Santos Apóstolos Pedro e Paulo, dia 29 de junho, que é preceito. Santos Apóstolos Pedro e Paulo. Solenidade também é preceito, só que ela é transferida para o domingo, aqui no Brasil. E o dia de Todos os Santos, que ela é dia 1º de novembro e no Brasil é transferida para o domingo. No caso desse ano, que sábado. A única que não foi transferida foi Imaculada Conceição. É a única que não foi transferida e que já não é no domingo, porque também tem, por exemplo, Pentecostes, a solenidade é preceito, mas já é no domingo. Todos eles estão mudando de eles porque esses dias de preceito, como todo domingo já é preceito, só se fala dos que não são no domingo. Aí todos são transferidos para o domingo, mesmo a Imaculada Conceição. Pronto. Todos os santos também é transferida, mas esse ano tem esse porém, né? Que dia 1º é sábado, dia 2 é domingo e é o finados. 2 são solenidades e os 2 têm a precedência. Então, domingo celebra-se o finados normal e sábado celebra-se todos os santos. Os 2 dias são preceito. Ou seja, sábado, dia de todos os santos, você tem que ir à missa de manhã para poder pegar a liturgia. Aliás, eu não sei. Provavelmente, mais próximo, provavelmente a arquidiocese ela vai falar. Eu acho que o dia todo do sábado vai ser todos os santos e o dia todo do domingo vai ser finados. 1º de novembro. Provavelmente, por ser solenidade, eu acho que vai ser o dia todo todos os santos. A gente queria estava tendo a ideia, Lucas, da gente ir para um cemitério rezar lá. É ótimo isso. Vamos fazer isso? Vamos. A gente poderia fazer isso em vez do grupo, a gente fazer. Dia 2 vai cair no que dia da semana esse ano? Domingo? Pronto. Isso vale, essa indulgência vale para a semana toda. A semana toda dessa semana de finados. Mas como é no domingo é mais fácil, né? Domingo é fácil. E diga uma coisa, acho que está dependendo se é possível mudar as leituras que você disse, dependendo do dia de cima. Sim. E a segunda parte, né? É padronizada também para. Aí não se mexe, né? Porque na segunda parte, que é a liturgia do missal, né, digamos assim, que não é na segunda parte, porque antes mesmo da liturgia da palavra também já tem no missal da oração coleta, né? Aí, ou seja, a liturgia do missal, ela tem tanto a liturgia dos santos, né, a liturgia do dia de acordo com que ele morreu, né, ou então alguma solenidade, alguma coisa assim, mas também tem a da questão do domingo e a da semana, que assim, no tempo comum, a mesma oração, as mesmas orações do domingo são as da semana toda. Por isso até é aconselhável, durante a semana, se celebrar as orações de algum santo. Aí, naqueles dias mais rígidos, né, que é a quaresma do advento, não se pode fazer isso. Não se pode, tem que ter realmente a liturgia do dia. Eu tenho uma dúvida. A questão do missal. O padre, ele faz a missa de acordo com o missal. Sim. Ele pode mudar o que tem no missal e
incluir, no caso, incluir outras coisas. Como assim? Não são princípios. Tipo, Não. né, que a gente vê nas... Não, ele não pode. Ele Tipo pode assim, acrescentar a parte coisas a parte não da- obrigatórias, mas que estejam no missal. Mas Como assim? acrescentar coisa que ele queira. Quero fazer isso nessa hora, não pode. Você tem que seguir o missal rigidamente. E mesmo essas coisas não obrigatórias, Eu ouvi dizer elas têm, que não... têm lugares determinados que podem ser Eu ouvi usados. dizer que a parte que fala o nome de Nossa Senhora, São José, Sim, as reverências. né? Eu ouvi dizer que não pode incluir o nome de outros santos se não for no dia Isso, do santo. exatamente. No caso aqui... Sempre fala isso do Pia Marta. Isso é errado. Não pode. Não pode. É tipo, Liturgicamente isso é errado. Tipo, quando se faz a velha, se faz a memória do bispo, nosso bispo, aí tem gente que fala, se o bispo auxiliares, tem gente que faz isso e errado também. Pois é. Só pode falar o do bispo mesmo, Só do bispo. não auxiliares, né? Pois é. Que inclusive foi só atualmente que se incluiu São José também nas orações. Foi só atualmente. O Papa Francisco colocou. Aí sempre tem. Da Santíssima Virgem Maria e seu esposo São José. Pois é. Aí só se fala o do santo, se for o santo do dia. Só se for o santo do No dia. caso na missa tridentina fala, né? Fala. Miguel Arcanjo, São... A não ser na oração eucarística primeiro, porque ela sempre fala aqueles santos todos, né? Cleto, Clemente, Sisto, tal. Mas no missal dessa Tem. missa também tem. Tem. Esses A santos oração tudinho, oração sabe? primeira. Isso aqui que o padre Que é a oração falou eucarística todos. primeira. A oração eucarística primeira, Não, porque não é obrigado? existem 5 orações eucarísticas principais, também tem a sexta ABCDE, a sétima ABCDE, que são para ocasiões especiais. E a também tem uma oração eucarística para crianças. A primeira também é a tridentina, né? A primeira é o cano romano traduzido para o português. Que a tridentinas é só uma, que é o cano romano. Aí depois com a Novus Ordo, aí foram criadas também outras orações eucarísticas. A 2, a 3, a 4, a 5. Nossa, até ia comparar com isso. José que é o da Tridentina ou Não, diferente? é outra. O quê? Mas é em latim? O da tridentina é em latim. É latim, O né? daqui é traduzido. O a Novus daqui é Ordo. traduzido, né? Mas também existe a Novus Ordo em latim. Aí não conta muito aí, cara. Esse aqui a gente já demora um bocado. Tá certo. É porque a gente Tem gosta quanto de tempo Tem, ainda? como tu vê isso aí. Na verdade... Só o resumo, assim, porque já ensinou muito, viu, cara? Ei, Caio, é uma formação muito boa. Onde é que tu vai dar essa formação? Não é só pros acólitos? Amanhã é lá no Lumen, Pode pelos deixar pra gente acólitos. fora, não? Rapaz, não, porque é um curso, né? É um curso, é né? pago, Uma formação à parte. Bem legal. Legal. Pois é. Tem como tu passar o que você passou? Eu tenho aqui os slides tudo bem explicadinho. Que tipo, os slides eles foram feitos por mim mesmo, né? Mas Eu aí- digitei tudo, mas isso Melhor tu tudo. passar só depois que tudo né? Porque Aham. é pago e tudo, né? Esse negócio. É. Você dá a primeira formação, depois você coloca. Isso aqui, praticamente tudo isso, tem num documento da igreja, são as normas, como é? Normas ordinárias para o calendário litúrgico, para o ano litúrgico e calendário. Isso aí é fácil de encontrar, você coloca lá no Google, aparece um bocado lá, tem slides, tem algumas que até são explicadas também. Mas depois tu pode disponibilizar na página. Aham. Pode ser. Eu disponibilizo esses slides aqui e também disponibilizo esse documento. É muito bom. Ele também tem uma introduçãozinha. Esse documento foi depois de Paulo VI, então ele é mais voltado realmente para a missa de agora. No caso do padre Paulo Ricardo que falou aquela frase que você falou, a Sim. liturgia, no caso, não só a parte que está escrita, né? A liturgia, ele fala como um todo, né? Da beleza do altar. Sim. E tudo é liturgia, A né? grandeza da liturgia, ela mostra a beleza de Deus. Realmente tudo, todos os simbolismos, todos os gestos, tudo, porque tipo, muitas pessoas, isso foi até um tapa na cara das pessoas que falam, não sei o que, a missa tem que ser simples, não sei o que, não precisa dessas coisas todas, essas pompas, isso é rubricismo e tal, mas não, isso é exatamente para mostrar a grandeza de Deus, a beleza de Deus. Porque a liturgia, Que a gente vê
a liturgia, ela é dita como um mistério, é algo mistagógico, ou seja, de acordo de como você celebra a liturgia, você mais facilmente adentra no mistério de Deus. Ou seja, uma missa mais litúrgica, ela não, de certa, assim, o valimento dela, ela vale mesmo que uma missa não tão litúrgica, válida, né? Porque se for uma missa inválida, é claro que não vai valer a mesma coisa, né? Mas, por exemplo, uma missa muito litúrgica vale a mesma coisa de que uma missa normal aí, assim, celebrada. Só que aos olhos fica mais fácil de enxergar as coisas. Ou seja, e a gente vê mais nitidamente, né? Existe igrejas que fazem uma missa muito litúrgica, muito bonita. Mas assim, eu meio que sinto falta nas muitas missas a questão da beleza do altar, a questão do padre, da genuflexão que eles fazem, a questão do cuidado do corpo de Cristo. Que a gente vê mais nitidamente isso na missa tridentina. Querendo ou não é porque eu gosto, é porque aquela beleza maior a gente vê muito ali, a questão dele os ritos que ele vira de costas, fica só ele, Jesus, ele abençoa, Isso perdeu muito porque esse rito não tem, no Novos Ortos não tem esses momentos. Tem tanta coisa que se perdeu com a missa tridentina, se você for ver. É muita coisa, a gente vê nitidamente que tem muita coisa que se perdeu. Que é toda aquela preparação, até mesmo para entrar no altar, que o sacerdote, mesmo o sacerdote, ele não entra diretamente no altar, mas antes de entrar no altar, ele já tem um momento penitencial, porque ninguém entra no altar, na tridentina, estando impuro. Nenhum mesmo sacerdote. Então o rito penitencial, ele já é durante o introito, né? Que é aquele momento que... Pois é. Que massa, muito massa. Perdoa os pecados veniais. Pois é. E também o padre não vai celebrar com o pecado mortal, né? Não tem nem como, né? Pois é. Não tem nem lógica. Não é possível. É muito Você que estava na parte uma das curiosidades que eu tenho, você que passou por esse período, né? Você foi com um período que você queria se tornar padre, né? Então você estava no caminho, né? Aí, relacionado aos padres, o que é passado para eles antes da missa, da questão dos pecados, ele tem que se confessar antes. Como é que é a questão da confissão? Não, o padre se confessa normalmente, com outro padre. Mas não, exatamente. Aí a questão de celebrar uma missa, o padre pode celebrar a missa com pecado mortal ou é passado? O que é passado para o padre em relação a isso? Eu não sei, porque eu mesmo não fui a nenhum encontro vocacional, não. Eu não fui a nada. É uma curiosidade que eu tenho para saber. Porque, tipo assim, uma coisa que eu. Se bate em pecado mortal, se a missa é válida ou não é válida. Não, o que é válido eu sei. O que é passado para eles relacionado a isso, antes de celebrar a missa, eles buscar a confissão mais rápido possível. Porque assim. Mas eles têm uma regra para seguir, tipo, você tem que se confessar toda semana, por exemplo. Ou não, é livre. Não. Porque assim. Também não é porque isso teria um total. O que eu vou dizer realmente é achismo, é coisa que eu penso que seja. Por algumas coisas que eu sei. Mas tipo, o que eu vou dizer realmente não. Tirando algumas coisas que realmente eu já li. Mas a conclusão final é que realmente é um achismo meu. E que tipo, o padre, ele não pode comungar, é claro, em pecado mortal. Lógico. Mas, e da mesma forma, a única pessoa que é obrigado a comungar é o padre. Se o padre não comungar, a missa não é válida. Então disso eu penso que se o padre celebrar em pecado mortal, a missa não é válida, porque ele não vai poder comungar e a missa não vai ser válida. Isso é uma conclusão que eu tirei a partir disso. No caso dos leigos. Os leigos eles não são obrigados a comungar, só uma vez por ano, na Páscoa e tal. Por exemplo, né? Não faço isso, pelo amor de Deus. Por exemplo, eu vou comungar com pecado mortal. Certo. Além de eu estar fazendo a comunhão sacrílega, sim, a missa, o sacrifício do salvífico da missa vai valer ou não? A missa vai.
Mas os frutos, Os frutos não vão vir pra mim. Porque eu buguei. de certa forma, a missa sempre vai ter o valor, ela sendo válida. Mas, tipo, da mesma forma que você ganhou indo pra missa, você também perdeu pela comunhão sacrílega. Você acha que você entendi a pergunta? Que os padres vão celebrar com pecado mortal, né? Acontece? Não, eu tô falando pro leigo. Não. Eu vou comungar de pecado mortal. Se Mas aquilo... antes, pela pergunta de antes. A verdade antes foi bem interessante. Se o padre vai pecado mortal, o que aconteceu com a missa, né? Acontecia que a missa era válida, porque quem celebra não é o padre. Pois é. Ali é Jesus. Um outro ponto Pessoa de muito Cristo, bom. né? E em pecado mortal você não... O padre é pessoa de Cristo, não é só o bispo, não. O padre é pessoa de Também é Cristo pessoa de Cristo. na confissão e no evangelho. Na confissão e no evangelho, a pessoa de Cristo é o Ele é padre. pessoa de Cristo. Na transfiguração, ele se sacrifica, mas ele não é pessoa de Cristo. Cristo é Cristo e o padre é o padre, mas ele é um sacerdote, ele é um ministro. Vamos lá, quais são as partes que Cristo com a parte No caso, se fosse um bispo que celebrasse. O altar O altar é Cristo. Cristo. Ele não é pedra, ele é Cristo. Então, quando o sacerdote está no altar, Sim. naquele momento, são dois estão representando Cristo. Qual é o momento que um está representando Cristo e o outro como é? Não, assim. Inclusive, isso vai dar uma observação muito boa para a questão do solidel do bispo. Porque você sabe que tem hora que ele tira o solidel e que ele coloca de novo, né? Pois Isso é. também tem sentido. Tem isso aí também. Aí, assim, são três representações, são três coisas, assim, né, digamos, que são Cristo, né? Em persona Cristo. O altar é Cristo, na celebração, durante a celebração, só na celebração, mas de qualquer forma, não tem celebração, tem que ter a reverência porque aquele lugar é sagrado. Tem sempre. A própria Eucaristia, né, logicamente, toda hora ela vai ser persona Cristo. E o sacerdote. Quando ela está consagrada, né? Consagrada. E o sacerdote, na verdade, quando ela está consagrada, mas quando o pão perde as suas propriedades de pão, ela deixa de ser Eucaristia. Sabe? Porque, assim, até Quer dizer que consagrou, mas perdeu a propriedade. Quando perde a propriedade de pão, deixa de ser Jesus Cristo. Porque só pode ser Jesus se for pão, só pode ser Jesus se for vinho. E tem que ter. Que é o pão não fermentado, né? Toda aquela questão. Tem que ser aquele tipo específico de pão. Se não for, não é Cristo. Os ingredientes, né? Pois é, exatamente isso. E aí outra parte, né? Aí o sacerdote, na confissão, ele é persona Christi, e no evangelho, ele também é persona Christi. Não diga hóstia porque algumas pessoas botam pão dentro do meio. Aí é O padre na confissão. na confissão e no evangelho. Só essas duas. Na transfiguração, na própria missa, né? Na hora que no corpo do sangue. A transfiguração, Na hora que ele tá a transfiguração, funcionando, ele não é Cristo. O Cristo é a própria Eucaristia e o próprio Cristo mesmo que está naquele lá, né? De animação, isso não é nada. Qual? O grande milagre. Como fosse Jesus. O grande milagre Cristo de animação, Sim. que ele está explicando Não, a missa, mas ele é porque- mostra como se fosse Jesus Mas é porque- Cristo erguendo É porque- o corpo e o sangue dele próprio. Não, é porque Jesus Cristo naquele momento, ele é o sacrifício, a oferenda, não, ele é o juiz, a oferenda e a vítima. O sacerdote, ele é a vítima. Ele é a vítima junto com Jesus. Então, o sacerdote, ele não é persona Christi porque ele não está incluído nas três. Ele não é juiz naquele momento e ele também não é oferenda. Aí a totalidade de Jesus na Eucaristia vai ser na questão que Jesus ele é o juiz, a oferenda e a vítima. E o sacerdote ele é só a vítima. Que ele também se sacrifica juntamente com Jesus. Entende? Então o sacrifício não é apenas Jesus, é bem do sacerdote. E também um pouco de nós, só que um sacrifício bem menor, sabe? É o sacrifício de ofertar nossas coisas, no ofertório. As coisas ofertadas no ofertório. Só a questão do bispo, para terminar. A questão mas assim, ele é persona Christi da mesma ocasião do padre. As mesmas ocasiões, não muda. Sim, Sim, mas porque eu pensei. Só a questão do solidel, uma observaçãozinha, é que tipo, não tem tanta a ver assim também não, mas eu me lembrei agora dessa questão. Porque tipo, durante a celebração,
quando é com o bispo, a maior, digamos assim, a maior presença de Jesus, a maior representação de Jesus durante a missa é o bispo. Não é o altar e não é Jesus no sacrário, é o bispo. E aí, nesses momentos, ele usa o solidel. Durante a oração eucarística, que é desde o prefácio até o final da doxologia, ele tira o solidel, porque a partir daí é Jesus, Eucaristia, não, até a doxologia não, até o final da comunhão. Ele tem um solidel, porque aí é o próprio Jesus que vai ser a maior representação, já não vai ser mais o bispo, aí ele tira o solidel. Aí depois, quando termina de comungar, coloca o Jesus no sacrário, ele coloca o solidel de volta, que vai passar a ser ele de novo, a maior representação de Cristo na celebração.